O Brasil voltou às ruas em protesto contra Lula e Alexandre de Moraes. Mas, em meio a toda essa tensão, um segredo do passado ressurge. Houve um tempo em que o próprio PT chamava Alexandre de Moraes de golpista. Sim, é verdade. E eles faziam isso porque, naquela época, Moraes não era um adepto da tirania que os petistas hoje tanto amam. Neste vídeo, vamos revelar o que mudou e por que as falas do ministro do passado são a prova de que algo muito grave está acontecendo. Fique conosco para descobrir. Mas antes, para que nossa mensagem chegue a mais pessoas e nosso trabalho continue, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Sua participação é fundamental para nós. E agora, vamos à nossa análise falando abertamente sobre o ministro Alexandre de Moraes do passado, que era odiado pelo PT, e o de hoje, que o PT defende porque ele abandonou a defesa da Constituição e do Estado de Direito. Olhem que achado! É fundamental começarmos mostrando uma publicação do PT. É um documento histórico. Uma prova de que os lulistas, que hoje idolatram Alexandre de Moraes por sua perseguição aos conservadores e à direita, já o criticaram e o difamaram. Isso aconteceu porque, na época, ele havia sido indicado para o Ministério da Justiça por Michel Temer. O mesmo Temer que eles ajudaram a eleger com Dilma, mas que depois se tornou um traidor quando virou as costas para Dilma, que cometeu pedaladas fiscais, um crime de responsabilidade, e por isso foi retirada do cargo. Em 11 de outubro de 2016, um mês e meio após o impeachment de Dilma, o PT publicou no Twitter uma foto de Alexandre de Moraes e Temer com a seguinte denúncia. Você sabia? Alexandre de Moraes, ministro golpista da Justiça, recebeu 4 milhões de reais da empresa investigada pela Polícia Federal. Eu tentei acessar a matéria clicando no link, mas ele leva ao site do partido, onde a mensagem que aparece é que o período de arrecadação pela internet para o candidato está encerrado. Deixando essa questão de lado, vamos ao assunto que realmente importa neste vídeo. O que Alexandre de Moraes defendia no passado, que tanto irritava o PT, e o que ele fala e faz hoje, que o PT tanto ama e o povo odeia. Vejam esta reportagem. Excentricidades judiciais, 7 conselhos que Alexandre de Moraes, de antigamente, daria ao atual. A repórter Raquel Derevec pesquisou entrevistas, artigos e palestras antigas do ministro e conversou com vários juristas para encontrar evidências dessa mudança de água para o vinho, de um defensor da Constituição para um tirano que inventa as próprias regras e manda prender qualquer um que desagrade a ele ou ao sistema ao qual ele agora pertence, que tem o PT no comando. A pesquisa mostra que até 2018, antes da eleição do presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes era muito diferente do que passou a ser como ministro do STF, indicado por Temer após a morte do relator da Lava Jato, ministro Teori Zavascki. O Moraes de 2018 seguia e aplicava rigorosamente as normas constitucionais. É o que aponta a mestra em Direito Público, Vera Chemin, ao citar que o magistrado enfatizava direitos fundamentais, individuais e coletivos, como a liberdade e o pluralismo de ideias. Isso é o oposto do que ele faz hoje, como a imposição de medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foi condenado e nem demonstrou risco de fuga. Isso fere de morte a cláusula pétrea que constitui Estado Democrático de Direito, impedindo que o ex-presidente possa se comunicar, e pior, restringindo a liberdade de imprensa e de informação. A reportagem traz várias explicações com a opinião de várias pessoas. Eu recomendo que, se você é apoiador, procure por ela na editoria Cidadania e leia o texto completo. Sim, Alexandre de Moraes já defendeu as leis, já defendeu a Constituição e já era considerado um grande especialista em direito. A reportagem também ouviu o advogado constitucionalista André Marcília, especialista em liberdade de expressão. Ele lembra que até 2018, Alexandre de Moraes defendia que as pessoas que se sentem ofendidas não têm o direito de cercear a opinião dos outros. Há uma fala dele durante a sabatina no Senado para se tornar ministro do STF, em que ele diz que as pessoas que se ofendem, que não querem ser criticadas, que nem se apresentem para a vida pública, que não concorram a eleições ou que não queiram assumir cargos públicos.
Ele deu a entender que, por ocupar um cargo público, não perseguiria quem o criticasse. É bem diferente, não é mesmo, do que acontece hoje. A Constituição, ela deve ser observada não só pelo Executivo e pelo Legislativo, mas principalmente pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem a função interpretativa, mas há limites para a interpretação. É o que o Justice Cardoso, da Suprema Corte Americana, disse certa vez. Uma coisa é a interpretação, outra coisa são as excentricidades judiciais. Ou seja, eu traduzo isso aqui no Brasil pelo eu acho que. Eu acho que ele é culpado. Então, vamos. O próprio André Marcília lembra que o ministro passou a agir exatamente como ele criticava, tomando decisões opostas à Constituição e ao Estado de Direito. Outra entrevista interessante é com a consultora jurídica Kátia Magalhães, que aponta o ano de 2019 como um ponto de virada. Foi quando Dias Toffoli, então presidente do STF, abriu aquele inquérito das fake news, que até hoje não terminou, e deu a relatoria para Alexandre de Moraes sem passar por sorteio, que seria a regra normal. A partir desse momento, houve uma mudança nas opiniões jurídicas de Moraes. Ele começou a ferir um entendimento que ele mesmo tinha 2 anos antes, o de que há limites para a interpretação judicial. O Alexandre de Moraes, antes de 2019, achava que os juízes precisavam ter um freio. Depois disso, a gente sabe no que deu, né? Ele é um juiz que interpreta a Constituição do jeito que quer. Uma frase dita por Moraes em 11 de dezembro de 2017, 8 meses após se tornar ministro do STF, mostra falas que contradizem as posições atuais de Alexandre de Moraes sobre o comportamento de juízes. E a Constituição ela deve ser observada não só pelo Executivo e pelo Legislativo, mas principalmente pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem a função interpretativa, mas há limites para a interpretação. É o que o Justice Cardoso, da Suprema Corte Americana, disse certa vez. Uma coisa é a interpretação, outra coisa são as excentricidades judiciais. Ou seja, no Brasil isso se traduz no eu acho que ele é culpado, então vamos embora. Põe a pessoa na prisão e pronto. Alexandre de Moraes criticava esse tipo de juiz e de atitude. E é exatamente o que ele faz agora contra a direita, contra os conservadores e contra os manifestantes de 8 de janeiro que não cometeram crime algum, pois não há provas concretas contra eles. A tese de Alexandre de Moraes de que foi um crime multitudinário, de que todos estavam lá, não se sustenta. A maioria não estava lá. A maioria foi presa no dia seguinte em frente ao quartel e não há provas de que essas pessoas estiveram na Praça dos Três Poderes na véspera. Aos infiltrados que causaram a destruição, que quebraram vidros de objetos, nunca foram investigados. Há apenas 2 ou 3, como o rapaz do relógio e a tal da Priscila que estava fazendo live lá de dentro dizendo quebramos tudo. A maior parte dos manifestantes eram idosos, que fugiram para dentro dos prédios porque os policiais estavam jogando bombas de helicóptero. E o que acontece com uma multidão quando tem bomba caindo? Foge. E para onde fugiram? Para os prédios públicos, que estavam com as portas abertas. Há depoimentos de policiais legislativos do Congresso Nacional e até da polícia do Palácio do Planalto confirmando que as portas estavam abertas e que eles chamaram as pessoas para dentro. Há vídeos mostrando isso. Agora, a maior parte dos vídeos dos prédios do Ministério da Justiça e do próprio Palácio do Planalto, o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça de Lula naquela época, disse que sumiram, o Estado de Direito não existe mais. E Alexandre de Moraes, que defendia que o juiz tinha que ter limites e que defendia a Constituição, também não a defende mais. É interessante, não é? Olhar para o Alexandre de Moraes de hoje e compará-lo com o que ele dizia no passado. Em junho de 2018, um pouco antes das eleições, teve um julgamento no STF a respeito da proibição de emissoras de rádio e TV exibirem críticas ou sátiras sobre candidatos. Vejam o que o Alexandre de Moraes falou. Lembremo-nos que nos estados totalitários do século passado, comunismo, fascismo e nazismo, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas. É mesmo, Alexandre de Moraes? E o que você faz hoje, você e seus colegas, quando suprimem a liberdade de expressão, comunicação e imprensa, impedindo jornalistas de exercerem suas atividades? Tem um grande número de jornalistas autoexilados no exterior para não serem presos aqui por aquilo que eles publicam nas suas redes sociais.
Pessoas comuns estão sendo desmonetizadas, o que hoje em dia é uma quase condenação financeira sem que haja uma condenação judicial. Em relação a essa fala, o jurista André Marcília é bem claro, dizendo que é exatamente isso que Alexandre de Moraes faz hoje. Ele acredita que não há mais limites, tudo é relativo, assim como o próprio Lula fala em relação à democracia. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Claro que não é. Agressão é um crime tipificado no Código Penal, e quem agride ou ameaça pode ser punido. Mas ela ficar censurada não é o que está previsto e é o que o STF faz hoje. Enfim, há muitas coisas ditas nesta matéria. É um compilado que merece ser conhecido e lembrado para que a gente saiba que o Alexandre de Moraes, que o PT odiava, defendia a Constituição, defendia o Estado de Direito, defendia as nossas liberdades, liberdade de expressão, de manifestação, de ir e vir, de trabalhar e de imprensa. Hoje não mais. Ele até disse: quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não se candidate, não se ofereça ao público. Ele falou isso em 2017 e 2018. E por que agora vocês não aceitam mais críticas? Por que condenaram Daniel Silveira, que, além da liberdade de expressão, ainda tinha imunidade parlamentar sobre suas palavras, votos e atos, como está escrito na Constituição? Por que condenaram Daniel Silveira por ter criticado o STF? Porque liberdade de expressão não é liberdade de agressão? Quem disse isso? Ou é a lei da cabeça dos 11? É muito complicado quando a gente olha para o Alexandre de Moraes de hoje e o do passado, mas aí a gente entende, né? O que o PT odiava e chamava de golpista, agora ama e bajula, passando pano para todos os abusos de autoridade cometidos por ele. Para encerrar, neste dia histórico em que o Brasil inteiro voltou às ruas, após uma semana histórica em que vimos sanções internacionais finalmente chegando sobre o tirano brasileiro que abusa da autoridade e ataca os direitos humanos, infringindo inclusive tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e colocando o Brasil em uma condição de pária internacional, vamos dormir mais leves. Vamos começar a semana mais leves, seguindo nas ruas, seguindo atentos, seguindo com nossas críticas, exercendo a liberdade de expressão com respeito aos demais, com respeito aos direitos humanos que nós respeitamos, mas sem abrir mão do que a Constituição nos garante, a possibilidade de externar nosso pensamento e criticar quem a gente quiser. E claro, se a gente abusar do nosso direito de nos expressarmos, aí sim estamos passíveis de responder a processos por injúria, calúnia, difamação, ameaça, conforme as leis. Vamos lutar para resgatar nosso Estado de Direito, lembrando sempre que cabe aos nossos senadores promover o impeachment de ministros do STF que desrespeitam a Constituição. Vários pedidos estão na mesa do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e é sobre ele e sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que devemos voltar a nossa pressão agora, para que votem o projeto de anistia. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Sua participação é fundamental para nós.